Olá pessoal, hoje eu tô aqui no cantinho das suculentas na varanda para falar de mais uma suculenta linda que eu tenho por aqui. E ela é a Echeveria Kali Argentea. Ela faz parte do time das branquelas, aquelas suculentas pálidas cobertas por pruína, o que faz dela uma suculenta exuberante. E se você quiser saber tudo sobre o cultivo dela, qual a luminosidade ideal, qual vaso e substrato usar para plantá-la, como regar e adubar e também como fazer mudas, me acompanhe até o final. Eu sou a Mariana, seja bem-vindo a mais um vídeo. A Echeveria Kali Argentea é uma suculenta híbrida, um cruzamento entre outras duas suculentas muito famosas, a Echeveria laui e a Echeveria ronioni. As duas são suculentas ricas em pruína, e como você pode ver, a Kali herdou toda essa pruína, que nada mais é que essa camada esbranquiçada que essa suculenta possui nas folhas. Uma vez retirada essa pruína, ela não volta mais e a suculenta fica toda manchada. Essa minha tá bem manchada porque eu usei aqui inseticida e também fungicida. Geralmente esses produtos acabam manchando a pruína da suculenta. E uma vez que essa pruína é manchada, é retirada, ela não volta a crescer. Então a suculenta fica toda marcada. Essa pruína serve como uma camada de proteção para a suculenta. Ela protege a planta contra o excesso de sol e também contra o excesso de água. Às vezes a gente rega a suculenta, fica aquela água acumulada ali no miolo e quando a suculenta tem pruína, a gente vê que essa água que ficou acumulada fica recoberta aí por uma fina camada de pruína. Essa água não fica acumulada nas folhas e não corre o risco da suculenta apodrecer. Então, basicamente, a pruína tem essas duas funções aí para a suculenta. Esse meu vasinho de Kali sofreu essa pequena mutação, como você pode ver, agora ele tem duas cabeças. Antes ela estava crescendo apenas uma roseta bem perfeita, dá para ver até aqui pelas folhas de baixo. Olha aqui, estava crescendo normalmente a roseta, aí do nada essa roseta resolveu se dividir e a minha planta ficou aí com duas cabeças. Isso não é comum de acontecer aqui com as minhas suculentas, essa foi a primeira vez, mas eu andei vendo uns vídeos aqui no YouTube da Echeveria Kali Argentea e parece que é bem comum isso acontecer com essa suculenta. Várias pessoas mostraram ela com essas duas cabeças. Eu imagino que à medida que ela for crescendo, vai ser possível dividir ela no meio e fazer aí o plantio de cada cabeça separadamente. Em relação aos cuidados que eu tenho com essa suculenta, ela está plantada aqui nesse vasinho bonsai. É um tipo de vaso que eu gosto bastante aí para plantar as minhas suculentas. Ele é perfeito aí em questão de tamanho e também tem um pezinho que ajuda bastante aí na hora da drenagem do substrato. É um vasinho pote 13, se eu não me engano. E o substrato que eu uso aqui para cultivar ela é o substrato da Terral Pro Cactos e Suculentas. É um substrato que tem bastante componentes aí que ajudam na drenagem. Ele tem a palha de arroz carbonizada, tem o carvão vegetal triturado, tem também a perlita expandida. Então todos esses componentes ajudam a deixar esse substrato bem drenável e arado. Um substrato bem solto. Olha aqui nesse vasinho do Cotyledon pendens como esse substrato é soltinho. Então é um substrato que favorece muito aí o desenvolvimento das raízes das suculentas, porque geralmente a suculenta tem as raízes muito finas, então o substrato que fica muito compactado atrapalha o desenvolvimento dessas raízes. Então você pode usar aí o substrato da sua preferência. Leve em consideração usar um substrato mais drenável e aerado. Aquele substrato que você rega a sua suculenta, a água passa por ele e vai embora, não fica acumulada. Esse é o substrato perfeito para a suculenta desenvolver bem. E por falar em água, como regar a Echeveria Kali Argentea? Como a maioria das suculentas, ela vai gostar aí de uma rega moderada. É sempre importante esperar o substrato secar antes de regar a planta novamente.
Não deixar água acumulada no substrato é essencial para o bom desenvolvimento da suculenta. E para você saber o momento certo de regar a sua suculenta, a dica que eu sempre dou aqui no canal é você pegar um palito, como esse daqui, um palito de churrasco, pode ser também um palito de picolé ou o seu próprio dedo, e enterrar no substrato. Você vai enterrar o palito até o finalzinho desse substrato, até o fundo do vasinho. Vai esperar um pouquinho e depois você vai retirar esse palito e vai ver como ele vai sair. No caso desse daqui, ele saiu molhado, com bastante resquício de umidade. Isso aqui significa que o substrato ainda tem bastante água, então não é necessário fazer a rega. Se ele tivesse saído totalmente seco, aí você já poderia fazer a rega da sua suculenta. E fazendo isso, com o tempo, você vai aprendendo qual é o momento certo de regar a sua suculenta e também as outras plantas. Essa dica serve para qualquer tipo de planta. Tá gostando das dicas que eu estou passando nesse vídeo sobre a Echeveria Kali Argentea? Já deixa o like, porque seu like é muito importante para mim, e aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui falando sobre as suculentas. E em relação à adubação, qual adubo usar na Echeveria Kali Argentea? Você pode usar o adubo da sua preferência. Ela gosta muito de adubos orgânicos, como a farinha de osso, por exemplo, o bocashi. Escolha um desses adubos e coloque aí mais ou menos a cada 3 meses no vasinho da suculenta. Coloque uma pequena quantidade. Se for um vasinho desse tamanho aqui, você pode colocar menos de 1 colher de adubo. Agora, se você preferir uma adubação química, você pode usar o adubo do tipo osmocote ou então o NPK de diluir em água. Eu prefiro o osmocote, que são umas bolinhas que você coloca no substrato e ele vai liberando lentamente os nutrientes. Tem aí formulações que vão durar 3 meses no substrato e também formulações que vão durar 5 meses. O que eu uso aqui é o adubo da Forte, o Forte Cote 15912. É um adubo excelente, eu super indico ele para suculentas. Use de acordo com o que manda o fabricante, leia o rótulo do produto, porque adubação em excesso pode matar a sua suculenta. Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro como adubar usando o Forte Cote. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição. E se você não sabe onde comprar esse adubo, tem link aí na descrição, lá da Shopee, é lá que eu compro o adubo. Eu vou deixar o link do adubo, do vasinho e também do substrato. E como fazer mudas da Echeveria Kali Argentea? Tem várias formas de fazer mudas de suculentas. A primeira delas é retirando aquelas mudinhas que brotam no caule das suculentas. Essa daqui ainda não brotou nenhuma mudinha, mas à medida que a suculenta vai amadurecendo, ela vai soltando essas mudas. Aí é só retirar, plantar em um vasinho com substrato, que provavelmente ela vai se desenvolver. Uma outra forma de fazer mudas é pela poda ou decapitação, que é quando a gente faz um corte ali no caule da suculenta, planta a parte da roseta no substrato e deixa o caule no mesmo vasinho. Esse caule geralmente brota aí várias mudinhas. É uma das formas mais rápidas de fazer mudas. E uma terceira forma que todo mundo conhece é através das folhinhas. Também funciona muito bem, ela brota super bem por folhas. É muito importante você tomar bastante cuidado na hora de retirar a folha, porque a folha dessa suculenta quebra com bastante facilidade. Então preste bastante atenção aí na hora de retirar a folhinha. E as principais pragas e doenças que atacam essas suculentas? Quais são elas? Como eu disse aí no início do vídeo, eu fiz a aplicação de inseticida e também de fungicida. Ela costuma pegar aí com facilidade cochonilha, aí é bom usar o inseticida. Eu uso aqui o Butox ou o Diazitop. Já tem vídeo aqui no canal também falando sobre eles. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição e também nos cards.
E eu também apliquei fungicida para prevenção, porque estava aparecendo fungo do olho negro aqui nas minhas suculentas. Então, para prevenir, eu fiz a aplicação em todas as minhas plantas. E eu não falei sobre a luminosidade, que é o sol pleno. Como ela já tem essa proteção solar, que é a pruína, é uma suculenta que pode ser cultivada aí pegando o sol pleno. O ideal para ela ficar bonita é mais ou menos 4 horas de sol por dia. A minha fica aqui nessa beirada aqui da varanda, pega sol aí da 1 hora da tarde para frente, então pega bastante sol. E em breve eu vou voltar elas para o terraço, onde elas pegam mais sol ainda. Então, se ela for bem adaptada, ela pode ser cultivada a sol pleno. Então, pessoal, esse foi o cultivo da Echeveria Calli Argentea. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa suculenta e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Se você gostou do vídeo e acha que o conteúdo dele pode ser útil para alguém, compartilhe ele com outras pessoas. Eu vou deixar aqui na tela final o vídeo mostrando como combater pulgões, cochonilhas e outras pragas das suculentas e também uma playlist sobre as suculentas. Eu espero por você nesses vídeos. Tchau, tchau!